Boa noite, pessoal. Estamos aqui já. Primeira live de 2021. Esperando vocês. Aê, boa noite, Lourdes. Boa noite, Nelson. Boa noite, Yara. Boa noite, Bianca. Boa noite, Sandro. Esperar o pessoal chegar. Oi, Fabiano. Boa noite, Tânia. Feliz 2021 para todo mundo. Boa noite, Kátia. Então vamos lá, vamos começando devagarinho, né? Enquanto o pessoal tá chegando. Primeiramente quero dar as boas-vindas para vocês, né? Novamente, 2021, que tenham muitas palestras espíritas da Elos. Que seja um 2021 maravilhoso para todos nós, com muita paz, muito amor e principalmente muita saúde, né? Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai, te agradecendo, Senhor, por esse ano que se inicia, pelas palestras da Elos, pelos trabalhos da Elos, e que possamos, Pai, nesse momento, absorver todo o conhecimento proposto para hoje pela espiritualidade, que sejamos todos envolvidos na sua luz divina e que possamos estarmos muito melhores, muito mais leves e alegres, e instruídos também ao final dessa live. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que nos dá e que possamos ter a proteção e o amparo da espiritualidade amiga sempre. Que assim seja. Ai, tá trancando? Será? Falem aí, galera, se tá trancando só pro Fabiano ou tá trancando para todo mundo? Sandrinha. Boa noite, Helenita, Eliane, Márcia. Ei, todo mundo aqui. Quase todo mundo, falta chegar mais gente. Boa noite, Nara. Então vamos lá. Tema de hoje, para iniciarmos 2021, é o que é o Espiritismo. Nada mais justo, né, que esse tema caia no começo do ano, nesse nosso plantão de verão, que teremos palestras todas as quartas. Cada quarta será um palestrante diferente, né? Então vocês podem estar notando que para aqui, né, hoje, né, tá sendo diferente, que só tá eu, não tá os meninos juntos, mas como é plantão, né, cada um assume um dia da semana. E então o tema de começo de ano é o que é o Espiritismo. Para a gente entender o que é o Espiritismo, né? O que é essa doutrina tão maravilhosa que a gente adotou para as nossas vidas, é necessário que a gente entenda um pouquinho melhor, né? Que a gente conheça um pouco mais do codificador dessa doutrina. Então, vamos descobrir um pouquinho como é que é essa biografia do Kardec, né? Como que essa figura surge aí e nos traz o Espiritismo.
E tô vendo que o pessoal tá se dando boa noite, tá se revendo. Ai, fico muito feliz que todos estejam aqui. Fernanda, querida, beijo pra tu. Então vamos lá. O Kardec, pra quem tem a Netflix, quem assistiu, né, tem lá o filme Kardec, a história por trás do nome. Que é um filme maravilhoso, recomendo quem ainda não assistiu, assistam, né? Aproveitem esse verão que tá tranquilo aí para assistir esse filme, que é muito bom. E ele conta desde os primeiros contatos do Kardec com a espiritualidade, todo o desenvolvimento da doutrina espírita, mas ele não nos mostrou como era a vida do Kardec antes disso. E aí eu trago para vocês um pouquinho de como é que foi essa vida do Kardec na sua infância, na sua juventude, né? Bem rapidamente. O Kardec, ele nasceu na cidade de Lyon, em 3 de outubro de 1804, em uma antiga família lionesa. Ele era, digamos, bem quisto, né? Tinha uma família nobre, digamos assim. E o nome dele não é Allan Kardec. O nome dele é vou tentar falar, gente. Denisard Hipólito Leon Rivail. Olha que nome comprido, ainda bem que ele usou o nome de Allan Kardec, né? E aí, ele tem o nome de Allan Kardec porque esse nome ele usou em uma das suas encarnações lá nos tempos do povo celta. E na época dos celtas ali, né, que dominaram um pouco a França, ali, desse povo tribal, ele era um druida. E o nome dele, né, nessa encarnação se chamava Allan Kardec. Então isso, acredito eu, veio com a instrução dos espíritos também, para que ele usasse esse codinome. Mas o nome dele é esse todo gigante aí, que a gente pode chamar de Rivail somente, né? Como quiserem, Denis, quem sabe. Então, ele nasceu então nessa cidade de Lyon e desde o começo da sua juventude ele era muito atraído pelas ciências, pela filosofia. Então ele iniciou seus estudos ali em Lyon e completou a sua bagagem escolar lá na Suíça, em Ievardo. Acho que é esse o nome, gente. Esses nomes complexos aí eu não sei falar. E ele se tornou então digamos, um aprendiz do professor Pestalozzi. Então, desde cedo, ele se tornou um discípulo desse professor e colaborou muito com a sua inteligência, com a sua dedicação nas pesquisas de Pestalozzi. Aí, com o passar do tempo, ele se formou professor e foi fazendo várias outras graduações, né, até onde começa a história dele com o espiritismo, que tá lá no filme, que retrata bem essa parte dele sendo professor, né, tendo os primeiros contatos com as mesas girantes. Então esse é um pouquinho do início do Kardec, não dá para contar toda a história dele aqui, né? O Kardec, ele foi escolhido pela espiritualidade e ele foi chamado a essa tarefa e aceitou, para compilar então os relatos dos espíritos e trazer essa nova doutrina, o tal do Consolador prometido dito por Jesus, que é o nosso espiritismo. E aí eu faço uma primeira perguntinha para vocês. Qual é o mais correto para se denominar? É espiritismo, espiritualismo, kardecismo? Será que é tudo a mesma coisa? Como que vocês falam quando as pessoas perguntam para vocês de que religião vocês são? Comentem aí que eu quero saber. Quando perguntam, que religião tu é? Que religião tu segue? Vocês falam, sou espírita, sou kardecista, sou espírita de mesa branca, sou... sei lá. O que mais que pode ser? Sou católica, mas frequento centro espírita. Também tem essa. Falem aí pra mim, enquanto eu vou dando uma olhada nos comentários.
Elos? Ah, Cris falou que é espírita. Tu fala que tu é Elos, Fabiano. Eu sou Elos. Eu sigo a religião Elos. E mais? Vamos lá. Espírita, muito bem. Não tem certo ou errado, gente. Não se sintam constrangidos. Cristã. Sim, isso aí, Jussara. Né? A Jussara perguntou se nessas outras encarnações, né, anteriores, ele também fez parte da religiosidade. Sim, porque o druida, ele era digamos, um mago que muito ligado à natureza, né? Então, o Kardec já havia envolvido com a espiritualidade. Inclusive, tem um livro muito bom do Leon Denis, que é Os Celtas e o Espiritismo, se eu não me engano é isso. Que aborda justamente isso, que os celtas, eles tinham um grande conhecimento de espiritualidade muito antes do que veio a ser o espiritismo, do que veio a ser falar-se de espírito ou de comunicações mediúnicas, né? Então essas religiões mais tribais, elas já tinham esse conhecimento e provavelmente Kardec também fazia parte disso. Kardec, espírita kardecista, kardecista. Doutrina de Kardec. Tentando ser espírita. Boa, Eliane. E é isso aí, gente. Todas essas denominações estão corretas. E o Allan Kardec nos fala que todo espírita, ele é necessariamente um espiritualista. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Lá no Livro dos Espíritos, ele também nos diz que quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia numa existência dos espíritos ou nas comunicações do mundo invisível. A doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio essas relações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Entre o mundo invisível e o mundo visível. Então, os adeptos do espiritismo, ou seja, os espíritas ou espiritistas, são aqueles que acreditam nessa comunicação, que acreditam nos espíritos e nessa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, somos todos espíritas. Mas, eu acabei descobrindo que existem judeus espíritas, católicos espíritas, somente espíritas, espíritas cristãos, e não sei, quem sabe, evangélicos, muçulmanos espíritas, porque basta acreditar nessa comunicação com os espíritos que para se denominar, se quiser, espírita. Mas por que eu perguntei isso, né? Porque a gente confunde um pouco o espiritismo. O espiritismo ou kardecismo, como a gente fala, né? Porque espiritualista são as religiões afros também. Né? Então, só que a gente não usa esse termo espiritualista, a gente usa espírita, né? Então as pessoas às vezes confundem as religiões afro com a doutrina espírita. E aí a gente acaba dizendo que é espírita kardecista, né? Mas não tem problema. Tudo a denominação faz referência a acreditar em espíritos e nas comunicações dos espíritos. E com isso, o que importa mesmo é a gente não ter preconceito com as outras religiões, né? Então, é exatamente isso, Lourdes. Interessante que todos estão procurando a consolação e o entendimento da vida. É isso. O que importa é a gente estar se dedicando a algo que a gente acredita e que nos faz bem, independente de qual religião seja, né? Mas a Kardec, então, lá no Livro dos Espíritos, ele denomina essa doutrina como espiritismo, porque a gente confunde o espiritismo com uma religião. Mas Kardec nos diz que ele é mais uma proposta filosófica e científica do que uma religião. Porque, apesar da gente acolher o espiritismo como religião, a gente não tem rituais, a gente não tem dogmas, a gente não tem aqueles ritos de batismo, de casamento, de comunhão, né? Porque a gente não tem... Não é uma religião concreta, uma instituição religião, mas a gente tem essa proposta de filosofia de vida baseada na ciência, que nos faz ter uma fé raciocinada, que procura fazer com que o nosso estilo de vida seja alinhado com os ensinamentos de Jesus, né, e com a contribuição dos espíritos.
Então essa é mais uma forma de pensar e ver o mundo, uma forma de nós analisarmos o mundo através do espiritismo. Então até ficou claro, gente? Então vamos lá. Então o que é necessário para ser espírita? Será que é necessário para ser espírita ser perfeito? A Eliane falou ali tentando ser espírita. Será que é preciso ser perfeito para ser um espírita? Ser calmo, tranquilo, zen para ser espírita? Será que não pode demonstrar sua alegria, o seu jeito assim irreverente, né, de vida? Porque ser espírita, a gente agora sabe, né, espiritismo é uma forma de pensar. Mas não é necessário a gente ser perfeito, até porque nenhum de nós somos, né? Estamos aqui aprendendo a nos aperfeiçoando, aprendendo a ser um pouco melhor do que a gente foi a cada dia, né? Muitas vezes a gente consegue dar uma grande melhora, outras vezes a melhora é tão pequenininha, a gente mal percebe, mas a gente melhora a cada dia. Então, ser espírita é necessário pensar, raciocinar a nossa vida e o mundo baseado em 5 princípios espíritas, que é esses princípios que o Allan Kardec nos traz. O primeiro princípio é a existência de Deus. Todos nós acreditamos que Deus existe, né? Isso é o ideal. Isso aí não precisa ser perfeito, precisa de boa vontade para mudança. Exatamente, Eliane. A gente vê lá no Evangelho, né? Se conhece o verdadeiro espírita pelos seus atos, né, e pela persistência de dominar suas más inclinações. Então, ninguém vai ser perfeito. A existência de Deus, então, é um dos pilares que a gente deve acreditar e colocar tudo na nossa vida baseado nisso. Deus existe, Deus não tá, como a Tânia diz lá na última nuvenzinha, Deus está com a gente, Deus está sempre presente. E ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então a gente sabe que todas as coisas têm uma razão de ser e de acontecer. E Deus rege tudo isso, nos auxilia com tudo isso. O segundo princípio que a gente tem que ter bem em mente no nosso raciocínio diário em relação ao mundo é a imortalidade da alma, que tem relação com o plano espiritual. Então, é essa dualidade que eu falei para vocês lá no início, que ele nos comenta no Livro dos Espíritos, que é o espírito e a matéria, a existência de um espírito que vai além da matéria, né? A vida existe além da matéria. Então, essa imortalidade da alma tem que estar bem presente na gente. Então, quando um ser, um ente querido desencarna, a gente sabe que ele não se finou ali, né? Que ele não acabou ali. Que ele segue lá no plano espiritual, né? E o terceiro princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Então, para que a gente se diga, eu sou espírita, é necessário a gente pensar o mundo e a nossa vida em comunicação constante com os espíritos, né? E aí a gente sabe, tanto bons quanto ruins. Dá cada rateada, Nelson. Ah, mas faz parte, né? A gente só vê os nossos erros se a gente estiver tentando se aperfeiçoar, né? Tentando se melhorar. Então, às vezes a gente dá umas escorregadas, mas a gente volta à tona, volta no prumo e segue adiante nesse rumo de evolução. Então, acreditar em Deus. Acreditar que a alma é imortal. Acreditar que há comunicação com os espíritos e que estamos em constante comunicação com os espíritos, né? Então o espírito ele age sobre a matéria e a gente sabe que isso não é algo sobrenatural. Quem não tem conhecimento do espiritismo, da doutrina espírita, acha que isso é sobrenatural, é miraculoso, né? Mas isso nada mais é do que uma lei natural. Isso aí, ser autêntico e verdadeiro. Oh, tá aí seu Caleb, né, querido? Então, temos que ter essa convicção que há comunicações entre os espíritos.
Um outro ponto, então, outro princípio que a gente tem que ter bem em mente é a reencarnação. Porque esse é um dos pilares também do espiritismo. A gente acredita que a gente reencarna, que a gente não tem só essa vida, né, que a nossa finalidade maior é se aperfeiçoar moralmente. Então, a cada reencarnação, a gente está um pouco melhor ou muito melhor, dependendo do que a gente faz da nossa reencarnação. E o quinto e último pilar é a nossa evolução espiritual. Porque o espírito vai evoluir sempre e vai se alterando a matéria conforme os mundos, né? Então essa evolução, ela é através de muitas existências corpóreas até a perfeição. E o espiritismo, então, faz com que a gente compreenda a nossa vida de forma raciocinada, desenvolvendo, então, esse comportamento moral de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso aí, Nelson, isso é uma reforma íntima, saber, né, onde errou e ter a humildade de reconhecer, né? Isso, com certeza, ótimo comentário, porque isso faz parte da evolução espiritual. Quando a gente se conhece, né, que nem a Sandra falou ali, ser autêntico e verdadeiro, como o seu Caleb dizia, isso quer dizer a gente se autoconhecer e ver quem verdadeiramente nós somos. E aí, a partir disso, nos melhorarmos nas nossas falhas, naquilo que a gente sabe que não está de acordo com o que realmente Deus quer de nós, né? Do que realmente faz bem pra gente. Boa noite para quem está chegando depois. Pode chegar, sinta-se à vontade, a casa é nossa. E o Espiritismo, então, ele é uma filosofia com bases científicas e com consequências ético-morais. A gente sempre tem que ter esses três pilares em mente em tudo que a gente for raciocinar da vida, né, e do mundo. Tá comprovado cientificamente, tem relação com a filosofia espírita, tá de acordo com a ética e com a moral de Jesus, então é algo que a gente pode considerar como uma verdade, como algo correto. Né? Esses são as três bases para a gente poder desenvolver a nossa fé raciocinada. É filosofar sobre aquilo, refletir sobre aquilo que a gente está absorvendo de conhecimento, ter então o crivo científico naquilo e colocar sempre na ética e na moral de Cristo. E é isso aí, é o Espiritismo, minha gente. E o Kardec, ele tem um livro dele, que eu até já vou indicar aqui, que é o livro O que é o Espiritismo, tá? É um livro pequeno, ele inclusive diz que pode ser o nosso manual para consulta, porque ali está um resuminho do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, e ele traz ali a introdução do conhecimento do mundo invisível, das manifestações dos espíritos. Ali a gente pode, por exemplo, dar esse livro de presente para alguém que nunca soube do espiritismo mais profundamente, assim como nós, que estamos tentando aí ser espíritas, que estamos tentando desenvolver essa doutrina na nossa vida. A gente pode dar para essa pessoa porque ela vai ler e vai compreender o que é o espiritismo só nesse livro. Ele é um resumo, mas ele é muito útil para quem está iniciando e é fácil de entender todo o conceito assim mais superficial do espiritismo, mas que são os pilares, que são conceitos básicos mais importantes para entender essa doutrina que a gente escolheu. E ela começa ali com uma entrevista do Kardec com alguém que é desconfiado do espiritismo. Lembra lá no filme, para quem não viu, vou dizer de novo, assistam. Lá no filme do Kardec, ele recebe muitas críticas, né? No começo lá, as pessoas são céticas, não acreditam. É um período da história que a razão tá total ali, então as pessoas não têm muito abertura para a espiritualidade, né? Então não acreditam muito. E Allan Kardec tem então essa entrevista com um cético. E ele faz essas perguntas assim, bem que as pessoas perguntam quando não conhecem o espiritismo, né? E é bem bacana. E é tipo o programa Pinga Fogo do Chico. Não sei se vocês
assistiram, que no programa Pinga Fogo ele também é bombardeado de perguntas, assim, e perguntas realmente que as pessoas fazem meio que duvidando, mas, claro, né, Chico dá todo um ensinamento ali a cada pergunta. Então, é mais ou menos assim o Kardec nessa primeira parte do livro. E aí, na segunda parte, eles falam dos elementos, das noções ali, né, o que é espírito, as comunicações, os médiuns. E na terceira parte daí ele fala mais sobre a pluralidade dos mundos, que a gente sabe que a gente não vive só nesse planeta Terra, que tem muitas terras, muitas outras moradas, com outros nomes, né, mais evoluídas, menos evoluídas, que a gente habitou e poderá habitar, né? Então a gente sabe que existem vários mundos. Ele fala da criação, ele fala da alma. É um livro bem interessante, fala de reencarnação, de desencarnação e de prece também. Então, já deixo aqui a indicação de leitura, que é o livro O que é o Espiritismo, do Allan Kardec. E aí, tendo esse livro assim como uma base, ele pergunta, nesse livro, Allan Kardec mesmo traz essa pergunta: para que serve então o estudo do Espiritismo? Que Espiritismo não é só ir lá assistir palestra, tentar modificar nossa vida e eras isso? Tem muito mais além, né? O Espiritismo é muito mais amplo do que isso. Não é só tomar um passe, não é só escutar uma palestra, sim, internalizar essa palestra, se modificar. Isso tudo que vocês estão falando aqui nos comentários, que eu tô de olho, né? Que é realmente se autotransformar, né? Se melhorar a cada dia através desse conhecimento espírita. E ele diz que o Espiritismo ele vem provar materialmente a existência do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele é formado por muitas almas, né? Muitos espíritos. E aí essa existência ela é provada através justamente dessa comunicação. Vamos, Ivânia, vamos sim. No finalzinho a gente pode mentalizar uma luz verde linda, iluminando o nosso mundo todo, para curar todas as pessoas que estão doentes. E aí, o Espiritismo, então, ele diz que o Espiritismo vem descrever sobre esse mundo espiritual. Que aí a gente tem várias outras obras, né, dentro do Espiritismo que falam também sobre isso, mas o Allan Kardec foi, então, quem abriu os caminhos para esse novo olhar, para esse mundo que era, então, desconhecido por todos. Né, ele veio codificar, então, todos os ensinamentos dos espíritos através do Pentateuco dele. E aí ele vem nos trazer coisas positivas, o quanto isso pode agregar para a nossa vida, né? Agregar justamente essa questão de essa comunicação. Como é que eu posso fazer com que ela me ajude na minha evolução, me ajude na minha vida, enfim, né? Então o Espiritismo, ele não foi inventado pelos espíritos, nem por Kardec. Ninguém descobriu o Espiritismo assim. Ele, na verdade, ele sempre existiu, né? Desde lá do tempo dos celtas, o Espiritismo sempre existiu, a comunicação dos espíritos sempre existiu. Só que Kardec foi o escolhido, então, para compilar essa doutrina em forma de livros e provar através da ciência que esse mundo espiritual e que essa comunicação existe, né, que materialmente se pode comprovar isso. E aí ele nos apresenta a verdadeira luz que nos tira o véu dos preconceitos, das ideias supersticiosas, das dúvidas, da incredulidade, né, das crenças que a gente muitas vezes tem ainda na nossa mente, lá no nosso inconsciente, e a gente, com o Espiritismo, a gente consegue descobrir, né, trazer essa verdade, trazer essa luz para nós e desvencilharmos dessa crença. Então, chegamos nos 10 minutinhos finais, e aí eu quero saber de vocês, vocês acham então que essa live ajuda alguém a entender o que é o Espiritismo? Vocês compartilhariam isso com alguém que tá em dúvida ali se quer seguir essa doutrina ou não quer, né? Comentem aí para mim o que vocês acham, o que falta ainda a gente falar
sobre o espiritismo para que a gente possa mostrar para as pessoas que ainda não conhecem a nossa doutrina, que estão em dúvida em participar dessa filosofia de vida, né? Que a gente pode contribuir mais para isso. E eu tô vendo aqui que vocês estão falando da série da Netflix, né? Eu também tô louca para assistir essa série, que é A Vida Após a Morte, né, Jéssica? Que parece ser muito bom. Vi que são 8 episódios, não é longa, né? E é em forma de documentário, parece ser bem interessante. Muito bem. Eu também vou assistir. Quem aí assistiu o filme do Kardec também? Comentem aí pra mim. Vamos lá, gente. Se vocês acham que a Tânia quer conversar com vocês, eu quero conversar também. Yeah. Faltou tempo? Faltou tempo pra quê? Pra gente desenvolver o assunto? Ou pra assistir a série do Netflix? E que bom. Acho que é por aí, né, gente? E se vocês não começaram, por exemplo, a ler nenhum livro da doutrina espírita, né, do Allan Kardec, vocês podem começar por esse agora nas férias, né? Começar a ler, que ele é um livro que trata do assunto, mas não é tão aprofundado. Então a gente pode tirar ali um conhecimento mais fundamentado, né? Não só no que a gente vê nas palestras, mas ler também o livro e começar por esse, que é bem simplesinho assim para a gente começar a entrar nesse mundo de estudo. Porque Kardec nos diz que é necessário, e se vocês pegarem o livro dos Espíritos, ele vai dizer, é necessário um constante estudo nosso da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, porque isso vai nos facilitar a nossa compreensão de vida, a nossa compreensão do nosso eu, né? Então isso é muito importante. E se vocês não gostam de ler, vocês podem escutar audiobook, né? Podem escutar também, que tem no YouTube vários livros em audiobook que dá para ir escutando. Também descobri que tem, com as gurias, que tem radionovela também, que isso aí eu ainda não achei, mas se eu achar, eu boto o link lá na página para vocês. Vamos ver aqui. Sim, tudo que a casa oferece faz bem, né, Nelson? Aí. A Cris viu 2 vezes o filme. É muito bom, né? Isso chegando agora, Sônia, mas aprende com a gente aqui, que a gente tá sempre aprendendo. Eu também assisti o filme, Fê. É a doutrina com as respostas mais esclarecedoras sobre a vida e morte, com certeza, Márcia. Então, concordo contigo. Tanto que acho que a gente escolheu essa doutrina por nos dar muitas respostas que outras religiões, outras filosofias de vida não nos dão, né? Ah, Tânia assistiu 3 vezes, que legal. Pra mim... mas vai ter oportunidade de novo, gente. Vamos estar sempre aqui junto. Espiritismo, reencarnação, lei básica, assuntos mega interessantes para as lives. Usando a mediunidade de evidência, Liane. Mas são assuntos importantes mesmo, que a gente sempre tem que voltar, né? Porque a gente compartilhando na live é bom, porque a gente compartilha, né, as nossas opiniões, a gente faz pergunta. Então isso ajuda a enriquecer também o nosso conhecimento, né, de todos nós. Acho bem interessante. Show, gente. Então é isso aí. E o espiritismo também, ele faz com que a gente compreenda melhor as coisas que acontecem no mundo, né? Se a gente for pegar pelo que aconteceu, que está acontecendo ainda, né, nessa pandemia, quantos ensinamentos a gente não teve com isso, né? Quanto a gente não se conheceu verdadeiramente,
através dessa oportunidade que Deus nos deu. Claro, uma oportunidade que está sendo sofrida, tá sendo casca pra gente, né? Mas a gente sempre tem que ter aquele olhar positivo, né? E o Espiritismo nos traz muito isso. Porque o Allan Kardec sempre deixa claro que é necessário a gente usar o raciocínio em tudo. Na nossa vida, nos nossos pensamentos, no mundo, nos acontecimentos ao nosso redor, em todas as verdades que nos falam, né? Em todas as opiniões, os julgamentos que nos fazem, é necessário a gente colocar o crivo da razão. E é através disso que a nossa fé se torna raciocinada. Então, o Espiritismo ele veio agregar muito isso, a fazer a gente pensar, né? Pensar, não pensar aleatoriamente, né? Devaneando, mas sim pensar de forma raciocinada, de forma que a ciência trabalhe junto com o Espiritismo, né? Que ambos se complementem, para que assim a nossa fé se fortaleça e a gente entenda que essas comunicações com os espíritos, que essa constante comunicação com os espíritos, ela está ali presente sempre na nossa vida. E a gente pode sempre chamar o nosso anjo de guarda, chamar os nossos mentores, a espiritualidade amiga que está sempre pronta a nos ajudar. Então, sabendo disso já nos conforta, já nos dá um ânimo, né? Já nos deixa mais tranquilos em relação às adversidades da vida. Acalenta o coração, isso aí mesmo, Fê. Cadê a produção, Eliane? Produção tá de férias? É plantão de verão. Então, plantão de verão é todo mundo na praia e um vem trabalhar. Não, tô brincando. O pessoal tá aqui comigo, sim, né? Até faltam alguns minutinhos para terminar. Mas eles estão aqui para me dar um help, sim. Eu tenho o livro Nada é por Acaso da Zíbia Gasparetto. Um livro espírita bem interessante. Bacana. Pois vou ver do que se trata. Muito bom. Então é isso, minha gente amiga. Então o Espiritismo nos convida, sempre nos convida. Lembrem desse livro que eu falei para vocês, o que é o Espiritismo do Allan Kardec, que ele é bem legal para a gente poder começar aí os nossos estudos no Espiritismo. Vou vendo, cadê a produção? E essa fé só nos fortalece, tá? É isso aí, Tânia. É perfeito. O Espiritismo faz com que a nossa fé fique fortalecida. E quando a nossa fé fraqueja, vem outros espíritas e nos ajudam, não é mesmo? E aí a nossa fé se torna forte de novo. Então, que eu estava falando do Espiritismo, que busquem, né? Vamos, quem sabe, botar como meta, assim, em 2021, fazer uma listinha de livros espíritas que a gente quer ler durante o ano. Sem compromisso, né, gente? Sem martírio, como a gente fala da reforma íntima, é sem martírio. Ler também é sem martírio. Vamos lendo com calma, conforme a gente pode, conforme nos dá vontade, mas sempre procurem estarem se abastecendo a sua candeia interior com esse conhecimento do Espiritismo, que ele faz diferença na nossa vida. Violetas na Janela também é bem bom, bem interessante esse. Para quem está começando também, é bem legal, é bem interessante de indicar, de dar de presente, de ler de novo, é bem bacana. Sim, reloginho, já vi, viu, Eliane, como a produção está aqui comigo? Então tá, minha gente, vamos então respirar fundo, esse ar que em cada casa nossa tá trabalhado, tá imantado com a luz de Deus. E nós só temos a te agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos juntos, mesmo de forma virtual, que a gente possa ter absorvido todo o conhecimento que a espiritualidade preparou com carinho para nós nesse momento, que a gente traga o Espiritismo bem juntinho da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente seja convicto de que somos espíritas, e que Espiritismo não é perfeição, mas sim autoconhecimento, reforma íntima, estarmos alinhados ali com os espíritos superiores, aprendendo a cada dia mais. Obrigada a todos os espíritos amigos que nos auxiliaram, aos nossos
anjos de guarda e a todos que estiveram aqui presentes nessa live, que todos estejam bem, envolvidos em muita luz. E damos por encerrado então a live de hoje, que assim seja. Então tá, minha gente, boa noite para vocês. Um beijo para todos, até semana que vem. E tenham uma ótima semana, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.